Fala, meus queridos apreciadores da arte da xixa, tudo bem com vocês? Rafael Ferrari mais uma vez aqui, trazendo hoje para vocês, através do Xixa Gold for Life, um tutorial de como vocês utilizarem o roche tradicional. O roche tradicional, pessoal, é esse aqui que vem em diversos arguilhas aqui que temos, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado mundial, que são os arguilhas chinas, ou até os roches tradicionais egípcios que vêm na maioria dos arguilhas egípcios que vocês compram, principalmente o Khalil Mamun, que é o mais difundido aí, o KM, né? Que todo mundo já, se não conhece, pelo menos ouviu falar, que vem com esses roches tradicionais aqui. Pessoal, eu vou deixar um videozinho para vocês rolando aí de como prepará-lo, enquanto eu vou falando aqui sobre este roche. Ele geralmente tem 5 furos na parte de baixo, pessoal, e vocês podem até ouvir as pessoas falarem que é impossível de fumar com esse roche tradicional, porque o roche tradicional ele tem suas dificuldadezinhas, obviamente, porém o preparo é muito fácil. Então é controverso eu falar que tem suas dificuldades, mas o preparo é fácil. Porque, pessoal, se vocês utilizarem esse roche da maneira correta, vocês vão conseguir fumar uma boa parte de marcas que a gente tem no mercado aí sem precisar se preocupar em trocar o roche. Obviamente, pessoal, você compra um arguilha e já deveria comprar um roche funnel já, porque é muito mais fácil de você preparar do que um roche tradicional. O roche tradicional você precisa se atentar com alguns detalhezinhos, que são esses furos na parte de baixo. Então você precisa adaptar uma furação um pouquinho diferente, você precisa utilizar os carvões de maneira diferente e também dispor o fumo de maneira diferente pelo roche. Então assim vocês conseguem colocar o fumo de maneira bem soltinha. Geralmente você prepara um roche tradicional com a mão, porque com o garfo ocorre aquele probleminha do fumo acabar grudando às vezes no garfo. Pode ser que também ocorra de você acabar prensando sem querer, e se você prensar no roche tradicional, acabou a sua sessão, porque daí você não tem como puxar, porque o único lugar de onde vem o fluxo do seu arguilho vai estar tampado por fumo. Então é bom vocês darem uma maneiradinha aí. Então se você coloca o fumo com a mão, você deixa o fumo um pouco mais solto, você não precisa prensar com o dedo, você solta o fumo ali direto da caixinha ou direto do pote, dependendo do fumo que vocês usarem, e vocês conseguem manusear o fumo ali, soltou, deixa bem soltinho colocando dentro do roche, já vai resolver o problema dos furos. Caso, obviamente, você ainda tenha com um pouco de dificuldade ou até receio de acontecer, de o fumo cair dentro do roche, o fumo cair para dentro do arguilho, que é inevitável nesse caso, porque eu estou puxando aqui, então o ar vai ter que entrar por algum lugar e vai estar um pouquinho de fumo em cima, pode ser que entre alguma coisa. Mas assim, vocês podem colocar, no caso do roche China, como ele é um roche um pouquinho menor, vocês conseguem colocar palitinhos de dente dentro desses furos aqui para que não ocorra a obstrução desses furos, para que não tampe esses furos. Daí vocês colocam o palito de dente, preparam o roche de vocês normalmente ali e retira os palitos de dente, ou no caso do roche egípcio você pode pegar canudinho, esses canudinhos normais aí que nós temos em qualquer lugar. Vocês colocam o canudinho no lugar dos furos ali, preparam o roche, depois removem os canudinhos, aquela parte onde ficam os furos vai estar livre, vocês vão conseguir fumar tranquilamente. Em relação à disposição do carvão, vocês podem colocar os 3 carvões em linha sobre o roche, no meio do roche mesmo, nessa posição aqui em linha. Pode ser 3 ou pode ser 2, como no caso do roche China pequenininho, pode ser 2 carvões alinhados assim, que o teu roche vai esquentar mais rápido. Colocou o carvão assim, deixou uns 2 minutinhos, depois rotaciona, coloca o carvão assim, obviamente, para que vocês tenham aproveitamento melhor do fumo de vocês. 5 minutos é o suficiente para aquecer um roche tradicional com alumínio. Colocou os carvões posicionados sobre o meio, depois rotaciona sobre o meio de novo, aí depois que o fumo já está dando aquela estraladinha, você afasta. Coloca os carvões na posição onde fica geralmente no roche funnel, que ele fica sobre as bordas, que também evita de dar aquela intensificada no calor e você acabar perdendo a sessão logo no começo. Quanto à disposição do fumo também, não tem problema fazer um pouquinho acima da borda, até é recomendado fazer um pouquinho acima da borda, para que tenha maior aproveitamento do fumo de vocês. A parte de cima, no roche tradicional, ela tem tendência de acabar mais rápido. Então se botar um pouquinho mais acima da borda não tem problema nenhum. Também não vai fazer aquele monte de fumo, que daí isso é desperdício do tabaco, porque a parte de baixo não vai ser aproveitada pelo calor, obviamente.
Quanto ao desempenho, não vai ficar as mil maravilhas, obviamente, porque, cara, é um roche tradicional, então ele vai continuar tendo um pouquinho de dificuldade na hora do fluxo, mas não vai travar 100%, porque você, como eu falei, colocou o fumo da maneira correta, que é a maneira que eu estou ensinando aqui. Você consegue fumar tranquilamente, porém não vai ser aquele fluxo extremo que nós todos procuramos, pelo menos a grande maioria dos brasileiros procura no narguilé, é aquele fluxo bem leve, não sentindo a puxada. Mas de qualquer maneira, o sabor no roche tradicional, eu acho que ele intensifica mais, pelo menos na minha opinião, tem um apelo maior do sabor, dá aquela intensificada, porque como os furos estão embaixo, o calor tem que passar por todo o roche para poder vir para você. Então a fumaça vem diretamente da parte de baixo, ao contrário do funil. No funil o que acontece? Quando você fura a lateral e deixa o meio sem furar, você percebe que o calor vem, entra, ele vai passar pelo fumo, vai entrar no pino central. Então ele vem, passa pelo fumo, pino central. Se você furar no meio, no roche funil, o que vai acontecer? O calor, a massa de ar que tem calor, que está do lado de fora do roche, ela vai entrar. Obviamente a parte lateral vai passar pelo fumo, mas o que está no meio vai passar direto. A massa de calor passa direto e você acaba perdendo fumaça, acaba perdendo um pouco de sabor. Então se você quer sentir bastante sabor daquela essência, aquela xixa dourada do seu coração, eu recomendo vocês a testarem no roche tradicional. Vocês vão tirar suas próprias conclusões. Para mim, a melhor maneira de se apreciar aquela xixa deliciosa, aquela xixa maravilhosa que vocês guardam no fundinho do coração e não cobram aluguel, é no roche tradicional. Quanto aos alumínio, meus queridos, acho que não, né? Quanto ao alumínio, meus queridos, vocês podem furar ele de baixo para cima. No caso do roche de egípcio, vocês podem pegar um palito de churrasco, que ele é um pouco maior, e furar o roche ao contrário. Vocês vão segurá-lo aqui com o alumínio esticado e encontrar os furos principais para poder livrar também de fumo, e depois completa com furo pequeno na parte de cima. Eu não recomendo muitos furos no roche tradicional, porque daí ele acaba excedendo o calor e não fazendo com que a sua xixa dure muito tempo. A fumaça, como vocês podem perceber, não é uma fumaça ruim, muito pelo contrário, uma fumaça boa, uma fumaça densa, uma fumaça em grande quantidade, porque, como eu expliquei, o calor passa pelo fumo e demora um pouco mais para chegar até o final da stem, o que é uma coisa muito interessante. Então, pessoal, caso vocês comprem seus narguilés, eu não digo para não comprarem outro roche, mas caso vocês estejam apertadinhos, só tem a grana para comprar o narguilé, calma, meu querido, não vai ter problema. Por um bom tempo você vai conseguir usar o roche tradicional sem se preocupar. Beleza? Então é isso, meus adorados. Eu deixo vocês com essa dica do fundo do coração. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, mandem mensagem, estamos aqui. Podem comentar no vídeo, podem mandar e-mail ali no xixagoldforlife@gmail.com. Vou deixar o link, vou deixar o endereço de e-mail aqui na descrição do vídeo, beleza? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Até mais!